Então, vamos lá continuar nossos 48 ferramentas de Kinyan na Torá. A gente falou na primeira aula, mas eu queria voltar que isso é um assunto extremamente... 48 ferramentas da Torá, a gente esperaria uma aula de ferramentas técnicas, né? De estudo, de repetição, de Bezrat Hashem, todas as coisas que a gente precisa fazer para que o nosso estudo seja um estudo com mais atzlachá, que a gente possa lembrar mais as coisas, que a gente possa tentar colocar tudo que a gente aprendeu na prática, mas a gente tem uma surpresa que grande parte aqui das 48 ferramentas tem a ver com as nossas midot, com os nossos traços de caráter. O que tem a ver os traços de caráter com a aquisição da Torá? Tudo. Por quê? Porque Deus ele dá a Torá dele para aqueles que são puros, aqueles que são elevados. Deus não quer que a gente faça Hilul Hashem, que a gente vai denegrir o nome dele e fazer com que as pessoas olhem para a gente e falem, olha, se é para ter Torá, é ser que nem essa pessoa, eu prefiro não ter Torá. Então, ao contrário, Deus ele vai dar Torá de verdade para aqueles que tiverem um bom comportamento. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, tanto com as ferramentas técnicas de aquisição da Torá, quanto com as ferramentas da nossa elevação espiritual e os nossos traços de caráter. E, sem dúvida nenhuma, nosso próximo ponto aqui, a sétima ferramenta é Be'anavá. O que é Anavá? Anavá é a nossa humildade. Então, a gente tem que ser extremamente humilde. Para quê? Para que Deus ele possa mandar para a gente os méritos necessários para a gente poder adquirir e poder acumular a Torá. Então, uma das semelhanças que a gente traz sempre, que a Torá, ela se assemelha à água. Qual é a semelhança da Torá e a água? Uma das semelhanças é que a água ela se acumula nos lugares mais baixos. Da mesma maneira, a Torá se acumula nas pessoas que têm um comportamento mais humilde. Quer dizer, quanto mais a pessoa ela é humilde, mais Deus ele vai dar para essa pessoa Torá e vai elevar essa pessoa espiritualmente. Tem uma regra conhecida que todo aquele que corre atrás da honra, a honra foge dela. E, ao contrário, todo aquele que foge da honra, a honra persegue e alcança aquela pessoa. Maior exemplo da história, Moshe Rabbeinu. Não teve ninguém mais humilde do que Moshe Rabbeinu e não tem ninguém mais conhecido na história da humanidade. Se a gente perguntar quem é a personalidade mais conhecida do mundo, tem gente que acha que é o Pelé, talvez, mas não é Moshe, tanto que Baruch Hashem, a Bíblia é o maior best-seller da história da humanidade. A gente tem, Baruch Hashem, uma venda muito, muito grande de livros da Bíblia, da Torá, e, com certeza, Moshe Rabbeinu é a pessoa mais famosa, mais conhecida da história da humanidade. Então, a Torá, ela é como a água, ela vai se acumular nas pessoas que são humildes. E, mais do que isso, primeiro, pela parte das midot, Deus ele ama dar a Torá para quem é humilde, para quem não vai se achar que é melhor que os outros e quem vai ter um comportamento exemplar. Mas, fora isso, ensina para a gente o Pirkei Avot, Eis o Raham. Quem é a pessoa sábia de verdade? Muita gente acha que quem é sábio de verdade é aquele que fez mestrado, doutorado, que foi estudar fora do Brasil, que fez especializações, MBA. Não, a Torá tem uma fórmula muito mais simples. Eis o Raham. Quem é o sábio de verdade? Alomed Mikol Adam. Aquele que aprende de todas as pessoas. O que quer dizer todas as pessoas? Até das pessoas mais simples. Ele não despreza ninguém. A pessoa que é humilde, ele não vai desprezar nenhuma pessoa. Eu já contei isso, mas é uma história que me marcou muito, de um psicólogo que ele fez o doutorado dele dentro da USP, e ele fez o tema do doutorado dele é que os garis, os limpadores de rua, eles são invisíveis. Esse era o mestrado dele. O que quer dizer que os garis são invisíveis? As pessoas, infelizmente, passam pelos garis como se eles não existissem e não param para conversar, não param para agradecer. A gente viu na pandemia, a gente tomou um tapa na cara. Por quê? Porque todo mundo tinha que ficar em casa. Um dos poucos que tinham que trabalhar eram os garis.
Por quê? Porque só as pessoas cujo trabalho era essencial puderam trabalhar e os garis foram desses. Enquanto a gente estava em casa trancado, os garis eles eram necessários estarem trabalhando lá na rua. Então a gente acaba vendo... Um dia colocar uma fotografia grande dos garis, dos caminhões. Para dar visibilidade, né, para eles. Então, olha só, esse psicólogo, como que ele provou a teoria dele, que os garis são invisíveis? Ele trabalhou como gari os 4 anos do doutorado, ele se vestiu com roupas de garis e ele ficou junto com os outros garis lá na cidade universitária trabalhando. E o que ele conta? Que ele entrava na faculdade de psicologia, ele passava do lado dos amigos dele e ninguém olhava para ele, ninguém via ele. Então, ele conseguiu provar, e, infelizmente, como a gente acaba sendo snob, como a gente acha que a gente é melhor que os outros, e o que um gari vai poder acrescentar na minha vida? A Torá fala justamente o contrário. Eis é o Raham, quem é o sábio de verdade? Alomed Mikol Adam, todo mundo no seu nível tem alguma coisa para ensinar, tem alguma coisa para transmitir. A pessoa aqui, ela não tem humildade, ao contrário, aquela pessoa que tem a soberba, aquela pessoa que acha que é melhor que os outros, ele vai perder sabedoria de vida importante, porque ele não vai querer aprender daquele que é mais simples e ele vai perder muitas coisas que ele poderia acabar sabendo. Através da humildade, a pessoa também vai aprender até mesmo com seus alunos. A gente vê no mundo lá fora, quem é o chefão lá, o que senta na cadeira principal, imagina o que um aluno vai ensinar para ele. Ele é o professor, né? Ele é a pessoa mais importante. O que esses reles alunos, reles mortais alunos, vão poder me ensinar? A Torá, ela fala justamente o contrário. Aprendi muito com meus mestres, mais ainda com meus colegas de estudo, mas, acima de tudo, eu aprendi com meus alunos, com as perguntas que os alunos fazem, com as coisas que a gente pode aprender de cada aluno, cada um na sua área da vida, na sua experiência de vida, tem muita coisa para ensinar para os outros. Aquele que é humilde, esse vai aprender de todo mundo. Olha que interessante, isso vale até para Allahá. Tem uma das maiores discussões, assim, todo o Talmud, é Beit Shammai e Beis Hillel. Quem é Beit Shammai e Beis Hillel, na verdade, não é uma pessoa, são 2 yeshivot. A yeshiva do Shammai e a yeshiva do Hillel. Então, cada um deles eram 2 pilares espirituais do mundo e cada um deles tinha uma yeshiva, Beit Shammai, yeshiva de Shammai, Beis Hillel, a yeshiva de Hillel. Eles têm discussões no Talmud inteiro, eles se matam, uma expressão aqui, uma brincadeira, mas eles discutem praticamente em todas as áreas, em todos os tratados. É uma das discussões mais frequentes da gente encontrar nas Mishnayot, Beit Shammai e Beis Hillel, a escola de Shammai e a escola de Hillel, e o próprio Talmud traz uma regra. Existe uma regra geral, quando tem uma discussão de Beit Shammai como Beis Hillel, a Halachá é como Beis Hillel. Tem algumas pouquíssimas exceções que a Halachá é como Beit Shammai, mas a lei é como Beis Hillel. Talmud, ele pergunta por que isso, por que essa definição, que ela é como Beit Shammai, como Beis Hillel, e não como Beit Shammai. Olha o que o Talmud responde. A humildade de Beis Hillel é incrível. Sempre que eles estavam discutindo, primeiro Beis Hillel deixava Beit Shammai falar, depois eles repetiam a opinião de Beit Shammai, para mostrar que eles entenderam, olha, eu estou levando em consideração o que vocês falaram, e mesmo assim a gente discute com vocês. Isso é uma demonstração de humildade. Quando a gente está numa discussão, a gente não quer escutar o outro lado, a gente quer ganhar a briga, a gente quer vencer a discussão. Não me importa o que o outro está falando ou não, eu quero ganhar a briga, eu quero mostrar que eu tenho a razão, e com isso a gente pode continuar com os mesmos erros na nossa vida. Se a gente pudesse escutar o outro lado e parar para refletir, peraí, o que o outro falou faz sentido, verdade? Deixa eu começar a pensar desse ponto de vista, a gente vai perceber que muitas coisas a gente está errado e a gente poderia consertar. Então, isso só para quem é humilde. Para quem não tem humildade, ele vai continuar obstinado com as opiniões dele e nunca vai crescer na vida. E, mais do que isso, olha que interessante, fala o Pirkei Avot também, aquele que é envergonhado, esse não aprende. O que tem a ver a vergonha com a dificuldade de aprender alguma coisa? A pessoa que
ela não é humilde. Pessoa que tem gavá, pessoa que é orgulhosa, ela não quer perguntar nada. Por quê? Porque se eu perguntar, vão ver que eu não sei. E eu não posso mostrar para os outros que eu não sei, porque senão vai cair todo o meu nome, toda aquela aura de grande sábio que eu tenho. Então, é melhor eu não perguntar nada. Ele prefere, muitas vezes, ficar com a dúvida do que perguntar e as pessoas descobrirem que ele não sabia. Então, a pessoa que é envergonhada, quem é envergonhado? Aquele que a honra dele está muito alta, ele tem vergonha pela honra dele de perguntar as coisas, esse não vai aprender, porque ele não vai perguntar, ele vai preferir ficar na ignorância e ele não vai perguntar. Melhor que todo mundo ache que eu sou sábio, do que se eu perguntar, as pessoas vão descobrir que talvez eu não sou sábio. Então, ele prefere ficar em cima lá do estandarte dele lá para mostrar que ele é uma pessoa grande. Agora, olha que interessante, quanto isso é verdadeiro, que a pessoa que não tem humildade, ele não vai conseguir aprender, e ao contrário, a pessoa que tem humildade, Hashem abre a cabeça dele. Tem uma mitzvah em especial, que nem mesmo Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, conseguiu entender essa mitzvah. Qual é a mitzvah? A mitzvah de parar do mar. A vaca vermelha. Qual o problema dessa mitzvah? É Zot Hukat Torá. Esse é o rock da Torá, esse é o modelo, o exemplo daquela mitzvah que não dá para entender. Tem mitzvot que são mishpatim, aquelas mitzvot que dá para entender, não matará, não roubar, não cometer adultério, são coisas óbvias. No próprio Sefer HaChinuch, que a gente está estudando, quando chega nessas mitzvot, ele fala, olha, o motivo dessa mitzvah é muito óbvio, não precisa nem se aprofundar muito. São coisas que qualquer ser humano, qualquer criança, se a gente perguntar para uma criança se pode matar, ela sabe que não pode matar e ela sabe os motivos que não pode matar. Então, mishpatim são aquelas mitzvot que todo mundo entende. Hukim são mitzvot que a gente não consegue entender de maneira intelectual. É um rock, é um decreto de Hashem que a gente vai cumprir. Mas o rock da Torá é a vaca vermelha. Shlomo Amelech, com toda a sabedoria dele, ele entendia todas as mitzvot da Torá, até que ele chegou na parada do mar, na vaca vermelha, e ele falou, opa, nessa não consegui entender, e da mesma forma que eu não consegui entender essa, então talvez tudo que eu entendi nas outras não seja o entendimento completo. Quer dizer, isso foi uma revelação da nossa limitação. Mas fala o Midrash que teve um ser humano que sim entendeu essa mitzvah. Quem foi esse ser humano? Moshe Rabbeinu. Mas era proibido para ele ensinar o motivo dessa mitzvah. Foi transmitido para ele o motivo da mitzvah, mas era proibido ele transmitir. Por quê? Porque justamente essa mitzvah é que dá para as pessoas humildade. Quando a pessoa chega numa mitzvah que ele não entende, opa, ele cai na real que ele é limitado. Até agora a pessoa acha que ele sabe tudo, ele entende tudo, e qualquer coisa que falarem ele vai conseguir entender. Quando ele dá de cara com a parada do mar, com a vaca vermelha, ele trava. Olha, eu não entendo tudo, talvez eu sou limitado. E aí, essa pessoa, ela vai ter um pouquinho mais de humildade. Moshe Rabbeinu não precisa dessa lição de humildade. Ele já é o mais humilde de todos os homens. Para ele, Hashem revelou essa mitzvah. Então, a gente vê que quem tem a navá, quem tem humildade, Hashem abre a cabeça da pessoa para ela entender mesmo o que as pessoas mais sábias não conseguem entender na vida. Então, isso foi a nossa 7ª ferramenta. Vamos lá para a nossa 8ª ferramenta, não menos importante, que é a simcha. Quanto a gente tem que ter alegria quando a gente estuda a Torá. A Torá, ela tem que ser estudada com simcha. Ela tem que ter alegria quando a gente vai estudar a Torá. Como a gente falou bastante na aula passada, Torá não é matemática, Torá não é geometria, Torá não é história, não é geografia. Torá é Torat Chaim, instruções de vida. A gente tem um manual de instruções de como viver a vida nesse mundo e de como ganhar vida eterna, que é Chayenu Veorech Yameinu. Quando a gente estuda essa Torá, tem que ser com alegria. Olha que presente, eu tenho um manual de instruções de como construir minha vida eterna. Eu não posso estudar esse livro como um livro de matemática, como um livro de história, que te de novo. Então, a gente tenta passar isso para os alunos desde pequenininho, que o mais importante da Torá
não é quantos tratados a pessoa estudou, óbvio. Bezrat Hashem, um dia que a gente possa terminar toda a Torá, todos os livros da Torá, todos os livros do Talmud, Bezrat Hashem, que a gente possa estudar toda a Torá, mas o mais importante é a alegria que a gente vai ter, a alegria de abrir um livro de Torá, de poder estar no shiur, de poder escutar alguma coisa que vai preenchendo a nossa neshama. Olha só que ensinamento incrível, os filhos de Aaron, já estava decretado a morte deles antes da entrega da Torá no Har Sinai. Nadav e Avihu, quando eles morreram, na inauguração do Mishkan. Na verdade, fala o Rashi, que eles já estavam decretados a morte deles 3 dias antes da entrega da Torá no Har Sinai. O que aconteceu? Finalzinho da Parashat Mishpatim, está escrito que Moshe, Aaron, Nadav e Avihu, os 2 filhos mais velhos de Aaron, e os 70 Keinim, os 70 anciãos do povo judeu, eles subiram no Har Sinai antes do Matan Torá, da entrega da Torá, e eles tiveram uma visão de Deus incrível, que Deus estava sentado com os pés apoiados em tijolos de safira e um dia de um brilho muito especial. Essa foi a visão que a Torá descreve para a gente. Obviamente, a Torá está tentando colocar de maneira física uma visão que foi uma coisa completamente espiritual. O Rashi, nesses versículos, fala que Nadav, Avihu e os 70 anciãos, eles tiveram uma postura não adequada perante a presença de Deus, perante essa visão de Deus, e naquele momento eles receberam pena de morte. Mina Shamayim, eles vão ter Hayav Mitab Dei Shamayim, do Shamayim eles vão ter a pena de morte deles. Deus guardou para o momento futuro. Então, os 70 anciãos morreram quando teve uma das rebeliões, reclamações do povo judeu, e Nadav e Avihu morreram na inauguração do Mishkan. A pergunta é, por que eles não morreram na hora? Deus não quer manchar o Matan Torá. A entrega da Torá ia vir junto com tristeza, ia vir junto com sofrimento, e Torá tem que ser com alegria, não pode ser com sofrimento, com tristeza. Então, a gente tem que se esforçar, toda vez que a gente vai estudar a Torá, para, Bezrat Hashem, a gente conseguir estudar sempre com alegria, sabendo dar valor. O que é essa Torá? Essa Torá é o meu passaporte para o Olam Abá, é o meu passaporte para a minha vida eterna. A minha vida eterna está escrito dentro dessa Torá, e o meu Olam Hazé também. A minha vida aqui nesse mundo também depende dessa Torá. Teve uma vez uma famosa história de um grande doador que foi falar com o Rav Shach, Zeher Tzadik Libraha, que era o Mashgiach de Yeshiva de Ponovitch. Quem era o Rav Shach? Um dos maiores da geração passada, e ele não tinha nada de mundo material, não tinha nada. A casa que ele morava pertencia a Yeshiva, quer dizer, não era dele. Ele não tem carro, ele não tem praticamente nada. Devia ter alguns livros, talvez os móveis são de Yeshiva, é tudo de Yeshiva. O máximo que ele tem é um pouquinho de livros que pertencem a ele. Certa vez um doador veio falar com ele, Rav, eu tenho uma pergunta, eu sou um grande doador, eu dou dinheiro para muitas yeshivot, para muitos centros de estudo aqui em Eretz Israel. Eu quero saber o seguinte, o senhor estuda a Torá o dia inteiro, eu não consigo estudar a Torá o dia inteiro, porque eu tenho meus negócios. Eu quero saber quem vai ter mais Olam Abá, eu ou o senhor? Boa pergunta. Então o Rav Shach virou para ele e falou assim, olha, eu não sei quem vai ter mais Olam Abá. Isso Hashem que vai decidir quem tem mais Olam Abá. Mas uma coisa eu garanto para o senhor, eu tenho mais Olam Hazé que o senhor. Eu tenho mais mundo material que o senhor. Estamos falando de alguém que tinha livros, no máximo. O outro é um milionário que devia ter casas, que devia ter empresas, que tem muito do mundo material. O que o Rav Shach está mostrando? A pessoa que tem Torá, ele vive com mais alegria, ele vive com harmonia. O que adianta a pessoa ter dinheiro e não conseguir dormir à noite, e não conseguir aproveitar o dinheiro que ele tem? Então, ele não tem nada, não tem ninguém mais pobre do que alguém que não sabe nem como aproveitar o que ele tem na vida. Então, quer dizer, as pessoas ficam sem dormir, as pessoas entram em brigas familiares por causa de dinheiro, as pessoas acabam não tendo família, não tendo tempo para os filhos. Por quê? Por causa do dinheiro. Então, do que valeu todo esse dinheiro? Fala o Rav Shach, eu tenho mais Olam Hazé do que você. A alegria que eu tenho de abrir uma Torá, de abrir um Talmud, de estudar, você não consegue ter com nada do mundo material. Então, eu tenho mais alegria nesse mundo do que você. No Olam Abá, Hashem vai decidir quem tem mais. Nesse mundo, eu tenho mais do que você. Então,
a gente tem que saber que quando a gente tem alegria na Torá, a gente quer cada vez mais, eu quero estudar mais, eu quero me aprofundar, mas ao contrário, Deus nos livre, se a Torá é um peso, e de novo, desde criança, tem muitas crianças que olham a Torá como uma coisa pesada, eu não aguento, tem aula de Torá hoje, tem que ir para a escola, tudo é um peso. Para ela, abrir mais um livro de Torá é uma tortura, é um castigo. Mas para quem a Torá é uma alegria, a pessoa quer aproveitar. A gente sabe dos grandes, os Gdolei, adoro os grandes da geração. Assim eu li que o Rav Chaim Kanievsky, Zecher Tzadik Livrachá, ele estudava 20 horas de Torá por dia. Como alguém pode estudar 20 horas de Torá por dia? Mal e mal ele comia, mal e mal ele dormia. Por quê? Porque ele não consegue, ele quer ter mais Torá e mais... Só quem tem muito prazer que consegue. Se para ele fosse um peso, ninguém ia conseguir. Mesmo que a pessoa tenha uma coisa que ela gosta, quem consegue fazer alguma coisa 20 horas por dia? A não ser que isso te dê um prazer sem igual. Então, se essas pessoas, se esses grandes rabanim, conseguiam se dedicar tanto para a Torá, assim alguém me contou uma vez que um aluno se escondeu no quarto do Rav Shach para ver como, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para ver como que era a vida na casa dele. Falou que como que o Rav Shach dormia? Ele dormia 2 horas por noite, só. E não eram 2 horas seguidas. Ele dormia meia hora, acordava, estudava um pouco, dormia mais meia hora, acordava. Ele não conseguia dormir. Quer dizer, a vida dele era a Torá. Uma vez, uma pessoa foi no Rav Shach, ele tinha uma pergunta muito, muito forte no Talmud. Ele foi, já era muito tarde, já era 10, 11 horas da noite, ele foi na casa do Rav Shach. Falou, Rav, eu tenho aqui uma pergunta muito forte e eu não estou conseguindo dormir. Então, o Rav Shach sentou com ele, pensaram, e o Rav Shach também não tinha resposta. Então, o homem agradeceu, voltou para a casa dele, 2, 3 da manhã, esse homem acorda a esposa dele e falou, querida, eu descobri a resposta, e começa a contar para a esposa. Eu preciso ligar para o Rav Shach. Ele falou, querido, olha, tudo bem você me acordar, tá bom, você está feliz, mas são 3 da manhã. Aí ela falou, porque você acha que o Rav Shach foi dormir? Com uma pergunta dessa que eu fui fazer para ele, você acha que ele conseguiu dormir de noite? E dito e feito, ele ligou para o Rav Shach e ele estava acordado pensando na pergunta. E a vida deles é isso, a alegria que eles conseguiam ter com o limud da Torá, com o estudo da Torá, era maior que qualquer outro prazer do mundo material. Então, quer dizer que dentro da Torá existe uma alegria escondida e que a maioria das pessoas, infelizmente, pelas dificuldades iniciais do estudo, elas param. Foi o que aconteceu com o Rabi Akiva. Quem era Rabi Akiva? Até os 40 anos de idade, não é que ele era um amaretz, uma pessoa iletrada, uma pessoa... Ele era analfabeto. Ele não sabia o Aleph Beit. Ele teve que voltar para a escola com as criancinhas e ele não queria mais ir. As criancinhas davam risada dele. O que um marmanjo de 40 anos não teve agora? Um caso de uma universidade, de uma senhora de 40 e poucos anos, e que sofreu bullying na universidade. Por quê? Porque as moças jovenzinhas, o que é essa mulher aí que já devia estar aposentada? Exatamente. Então, o que acontece? O Rabi Akiva foi um dos primeiros que sofreu isso na vida, mas, coitado, eram criancinhas lá do Gan, ele teve que voltar para a escola para aprender o Aleph Beit. Ele não queria mais ir, e a esposa dele incentivou, até que ele conseguiu ter uma yeshiva com 24 mil alunos. Quer dizer, a vida dele foi Torá, não tem um tratado que não aparece ensinamentos também do Rabi Akiva. Ele é o Yesod, ele é a base de toda a Torá que a gente tem hoje. O Rabi Akiva e os seus 5 alunos que sobraram daquela epidemia, é toda a Torá que a gente tem hoje em dia, quer dizer, de alguém que até os 40 anos não tinha nada de Torá, e ele foi atrás, venceu as dificuldades iniciais, e ele conseguiu virar o Gadol Hador, o grande rabino da geração. Teve uma morte difícil, mas tudo isso é dentro do plano de Hashem, que os grandes tzadikim, aqui nesse mundo, eles passam dificuldades, porque está tudo guardado para eles lá para o mundo vindouro. Fora isso, olha que interessante, né? Por que para uma pessoa a Torá pode ser um peso? Aquele machal, aquele famosa parábola de um grande comerciante de diamantes. E ele vai fazer uma grande viagem e o tempo inteiro ele está preocupado que ladrões podem descobrir que na mala dele tem diamantes. Então, ele disfarçava como se fosse uma mala normal de roupa e transportava milhares de dólares em diamantes na mala dele. Uma vez ele chega
com o navio dele lá no porto e ele contrata um carregador para levar a mala dele. Então, o carregador chega lá no hotel, ele olha para trás, o menino está roxo carregando a mala dele, está muito pesada. Ele falou, opa, para. Essa aí não é minha mala. Minha mala foi roubada e foi trocada por outra mala. Quando eles abrem aquela mala, realmente não eram mais os diamantes que estavam lá dentro. E um amigo que estava com ele falou, mas como você sabia disso? Ele falou, diamantes não pesam. Quer dizer que diamantes não pesam. Óbvio que diamante tem o peso dele. Alguém reclamaria de andar com uma mochila cheia de diamantes? Vai, olha, posso te colocar 10 quilos nas costas de diamantes para você? Não, põe só 5 quilos para não ficar pesado. Não, põe 20 quilos, não põe 10. Se precisar 30, eu aguento até 50 quilos de diamante. Então, quando é diamante, quando você sabe o valor de alguma coisa, nunca é pesado. Se está pesado, significa que a gente não está entendendo o valor da Torá. Olha que incrível, um versículo da Torá que fala sobre Maser Sheini. O que é Maser Sheini? É uma parte da produção que a gente deveria separar, é 10% da produção que eu tenho que separar, e isso tem uma santidade tão grande que ele só pode ser consumido em Jerusalém. Então, eu vou pegar, por exemplo, a pessoa plantou, teve qualquer tipo de colheita dele, ele vai separar esses 10% da colheita e ele vai ter que levar isso para Jerusalém e vai ter que comer lá. Só que tem uma pergunta técnica interessante. Vamos falar alguém que ele estava plantando abóboras e ele tem 80 carroças de abóbora. Como que ele leva isso para Jerusalém? Não tem como levar isso para Jerusalém. Primeiro que o cara mora lá no norte de Israel, são 15 dias de viagem, e ainda levando 80 carroças de abóbora, não vai dar. Então, o que essa pessoa pode fazer? Pode fazer pidion. Ela pode transferir a santidade das frutas para dinheiro, e ele leva esse dinheiro e ele compra comida lá em Jerusalém. Ele gasta em comida lá em Jerusalém, porque toda a kedushá, toda a santidade das frutas vai passar para o dinheiro e do dinheiro para as frutas que ele vai comprar lá em Jerusalém. Agora, prestem atenção, olha a linguagem do Pasuk. Pasuk fala assim, olha, se tiver muito pesado para você, ki irhak mimcha amakom, e o lugar onde Deus pediu para fazer, para a gente comer esse Maser Sheni, estiver muito longe de você. Os nossos sábios, se eu não me engano, o Magid Miduvno, ele faz a seguinte pergunta. Olha que interessante as palavras do versículo. Ki irhak mimcha amakom. Se o lugar estiver longe de você, makom é um dos nomes de Hashem. É um dos nomes de Hashem, por exemplo, que é usado várias vezes na Gadá de Pesach, está escrito makom. Makom é um dos nomes de Hashem. Quando a gente, loleino, a gente vai trazer consolo para o enlutado, o que a gente fala? A makom yenachem etchem. Que Deus traga consolo. Makom é um dos nomes de Deus, por quê? Porque Deus é tudo, todos os lugares, tudo está contido dentro de Deus. Olha que interessante. Kirhak mimcha amakom. Sabe por que está pesado para você? Porque Deus está longe de você. Não é o lugar que está longe de você, Hashem está longe de você. Kirhak mimcha amakom. Quando Deus está longe, toda a vodá, todo o serviço parece pesado. Quando a gente está perto de Hashem, uau, o estudo é uma delícia, as mitzvot, a gente vai ter alegria com as mitzvot. Então, esse é um indicador do quanto a gente está próximo ou, Deus nos livre, quanto a gente está distante de Hashem. Fora isso, quando a alegria leva a pessoa a ser mais completa, quer dizer, a alegria leva a pessoa a poder receber mais Torá, uma pessoa que está alegre, está em paz com ela mesma, quer dizer, ela está em shalom. E alguém que está em shalom com ela mesma, ela está shalem, é a mesma raiz, shalom e shalem, ela está completa. Quanto mais ela está em paz, quanto mais ela está feliz, e assim a gente vê uma pessoa que ganhou com a loteria, acabou de ganhar na loteria, e vem o vizinho e começa a segurar o elevador. Normalmente a gente xingaria o vizinho, a gente perderia a cabeça, mas quando a gente acabou de ganhar na loteria, está tudo ótimo, você está bem, você está feliz. Quando a gente está bem, quando a gente está feliz, a gente está em paz com todo mundo. E se você está em paz com todo mundo, Deus ele vai mandar para a gente Torá. Está escrito que Deus não encontrou nenhum cli, nenhum utensílio que contém tanta brahá quanto o shalom. O shalom é o utensílio para Deus poder mandar para a gente todas as brahot que a gente precisa na vida.
Fora isso, olha só que interessante, a alegria ajuda a pessoa a ter claridade nos pensamentos. Por quê? Porque a pessoa que está muito preocupada, a pessoa que está triste, a pessoa que está para baixo, a cabeça dela está ocupada e ela não consegue estudar a Torá. Quando ela tem alegria, ela libera a cabeça dela. A cabeça dela agora está disponível para que a Torá possa entrar na cabeça dela. E fora isso, o coração também da pessoa, ele se alarga, a memória da pessoa é melhor, o intelecto dela fica mais afiado. Isso é tão verdade que está escrito no Talmud, isso é um ensinamento do Talmud, sempre o professor começava a aula com uma piada. Todos os dias um professor de Talmud, estamos falando dos Tanaim, dos Amoraim, estamos falando de gigantes espirituais, todo dia eles começavam uma aula com uma bdihuta, com uma piada. Por quê? Para abrir o coração dos alunos. A pessoa, quando ele estuda com alegria, o coração está mais aberto para absorver todos os conhecimentos. E olha que incrível, o que David Ameller, ele falava sobre a Torá, no lei Torás Hashashuai, as avadet beoni. Se a Torá não fosse minha diversão, meu brinquedo, eu me afundaria nos meus sofrimentos. Se teve alguém que passou sofrimentos, que teve dificuldades, como a gente falou, dia que teve perrengue na vida, foi David Ameller. E dos piores, dos mais graves que a gente pode imaginar, perdeu filhos, um filho assassinou outro filho, um filho foi rebelde contra ele, um filho violentou uma filha. Uau! Se a gente pensar, outro bebezinho dele faleceu logo depois do nascimento. Se a gente pensar assim, as piores tsarot, piores sofrimentos, David Ameller passou tudo isso na vida. O Shaul Ameller perseguiu ele também muitos anos. Ele foi desprezado pelo próprio pai. O pai achava que ele era um filho mamzer, que ele nasceu aí de um relacionamento proibido. Quer dizer, ele era colocado assim de escanteio, ele ficava sozinho o dia inteiro no deserto, ele com os animais. Então, olha tudo que ele passou na vida, o que ele fala? Se não fosse a sua Torá, chama a minha diversão, a minha alegria, eu me afundaria completamente nos meus sofrimentos. A Torá era a válvula de escape dele, era onde ele encontrava a alegria de viver. Então, essa está aqui a fórmula da alegria. Através de ter escrito os Teilim, ele teve uma comunicação com a Hashem. Né? Também, total, ele teve uma conexão. Olha que pergunta incrível. Falam sobre os irmãos do Yosef, quando os irmãos do Yosef, realmente, depois de 22 anos achando que eles estão certos, veio o Yosef e fala, Ani Yosef, Aod Avihai, e a casa caiu, literalmente. 22 anos que eles acham que eles eram tzadikim, eles descobriram que eles cometeram um erro gravíssimo. Eles fizeram um erro absurdo. Agora eles devem estar destruídos. Imagina um gigante espiritual descobrir que há 22 anos ele está cometendo um erro. Eles iam estar devastados. Viram o Yosef para eles, olha, voltem para casa, tragam suas famílias, eu vou cuidar de vocês, eu vou alimentar vocês, ainda vão ter mais alguns anos de fome, vem morar comigo, eu vou alimentar vocês, mas não discutam no caminho. E o Yosef fala para os irmãos, por favor, não discutam. Qual é a explicação mais simples? Não comece agora a apontar o dedo um para o outro, a culpa é sua, você que mandou vender o Yosef, mas você concordou, não é hora, acabou, tudo foi vontade de Hashem, tudo foi para que eu pudesse salvar vocês, não briguem no caminho, por favor, isso é uma opinião. Mas o Rashi traz uma outra explicação, e Yosef falou para eles, olha, quando vocês forem estudar a Torá no caminho, não estuda Alahá, porque estudo de Alahá, estudo de leis, gera muita discussão. Então, a gente vê numa mesa de Torá, se alguém fala alguma coisa, eu lembro na época de Shivá, as discussões que tinha quando chegava um tipo de comida, que tinha dúvida se era mesonote, se era motzi, tem que fazer netilat yadayim, não sei o quê, mas virava um campo de batalha aquilo. Não é e não sei o quê, e um traz prova, e traz livro, e traz não sei o quê. Virava um campo de batalha, Shivá. Então, falou, não discute Alahá. Alahá é uma coisa que desperta muita discussão, não adianta. Estudem outra coisa que seja mais tranquilo. A pergunta é, alguém que está num nível de tristeza, os irmãos do Yosef estão arrasados, como que o Yosef acha que eles vão ter cabeça de estudar a Torá? Da onde eles vão arrumar cabeça para estudar a Torá no caminho? Eu falo, olha, eu sei que vocês vão estudar Torá no caminho, não estuda Alahá. Quem falou para ele que eles vão estudar a Torá no caminho?
Quem sabe o que é estudar a Torá já entendeu a resposta. Para quem está sofrendo, Davi Amelech está ensinando para a gente. Se não fosse a tua Torá, eu ia me afundar nos sofrimentos. Quer dizer que a Torá é o antídoto para as dificuldades e sofrimentos. A gente está com dificuldade, abre um livro de Torá, vai fazer uma imersão na Torá, você vai sair uma outra pessoa, você vai sair mais alegre, vai estar mais feliz. A gente se conecta com a Torá, isso já faz automaticamente com que a gente vai, Bezrat Hashem, ficar mais alegre e vamos conseguir estudar mais Torá, vamos conseguir fazer as mitzvot com mais alegria. O próximo ponto, nona ferramenta, é Betahara. Tem que estudar a Torá nos maiores níveis de pureza. Por quê? Porque a Torá é o ensinamento de Hashem. De novo, a Torá não é um livro como escrito Harry Potter, né? A gente está acostumado com livros, é Harry Potter. Não, não é Harry Potter, não é um livro escrito por um ser humano, é um livro escrito pelo Criador do mundo. Não tem nada mais puro, não tem nada mais sagrado do que a nossa Torá. Para a Torá poder entrar na nossa cabeça, a nossa cabeça tem que estar pura. Se tem pensamentos impuros na cabeça, se tem coisas, imaginações ruins, a Torá não vai entrar. A Torá não quer estar no lugar de coisas negativas. Então, olha que interessante. A gente vai fazer aquela pergunta, mas, Rav, como se controla pensamentos? Vem um pensamento ruim na minha cabeça, o que eu vou fazer? Então, teve uma vez um aluno, um Bahur Yeshiva, que ele foi falar com o Rav, falou, Rav, eu estou tendo pensamentos muito ruins, e não dá, Rav, eu sei que a Torá proíbe, mas eu não consigo, não tem como. Ele falou, olha, boa pergunta, eu quero que você viaje até uma cidade vizinha, tem um Rav, cabalista, ele vai te ajudar, vai lá conversar com ele. Então, ele faz uma viagem longa, chega lá já no final da tarde, comecinho da noite, e ele começa ele vê luz dentro da casa, ele começa a bater na porta, ninguém abre. Ele começa a bater mais forte, Rav, e bate, e ele escuta movimento lá dentro, mas ninguém abre a porta para ele. Então, já está tarde para voltar para a cidade dele, ele não tem onde dormir, ele dorme lá na porta do rabino, dorme no chão mesmo, lá na porta do rabino. Chega de manhã, o rabino abre a porta, bom dia, traz para ele um copo de leite, falou, pode entrar, por favor? Falou, o senhor sabia que eu estava aqui? Eu sabia, escutei você batendo na porta. Falei, por que o senhor não abriu? É porque eu quero te ensinar que quando você é dono da casa, na tua casa entra quem você quiser. Se você for dono da tua cabeça, na tua cabeça vai entrar o pensamento que você quiser. Se entre os pensamentos que você não quer significa, você não é dono nem da sua cabeça. Não é fácil, mas a gente tem que se trabalhar para que dentro da nossa cabeça só tenham pensamentos puros. Muitas coisas vão vir através do que a gente vai assistir. Se a gente assistir coisas impuras, esses vão ser os pensamentos. Se a gente assistir coisas puras, é o que eu sempre falo, hoje em dia, infelizmente, com os programas de televisão, com tudo que é passado na internet, se a gente tiver acesso a tudo isso, é quase impossível a nossa cabeça estar pura. Com tanto lixo, com tanta coisa, numa geração onde a maior audiência da televisão se chama Big Brother. Fica assistindo uma casa com um bando de, desculpa falar, mas de inúteis lá que não estão trazendo benefício nenhum para a humanidade, estão trancados dentro de uma casa com bêbados, com discussões estúpidas. Isso é o programa de maior audiência da televisão brasileira. Tem de tudo. Infelizmente, tem até pessoas que seguem Torá e gastam tempo, gastam o pensamento delas em coisas completamente inúteis. A gente vai falar também sobre perder tempo, sobre dedicar nosso tempo para shtuiot, para besteiras que não acrescentam nada na vida. 2 horas que o cara ficou assistindo o Big Brother, ele podia ter aberto um livro de Torá, ele podia ter recebido ensinamentos de vida, ensinamentos espirituais, ele podia se tornar uma pessoa melhor. Quer dizer, quantas coisas a gente não faz melhor porque a gente não sabia, nunca tinha pensado, não tinha inspiração para isso. Hoje em dia tem tantas biografias tão bonitas que são inspiradoras. A gente começa a ler essas histórias e fala, uau, eu preciso começar alguma coisa, eu preciso fazer, e daqui muita gente começa a crescer. Mas não, a gente ficou 1 hora, 2 horas assistindo Big Brother Brasil, e o que a gente saiu?
Em todo mundo. Não, o mundo inteiro, não é? Não é só o Brasil, infelizmente, é o mundo inteiro. A gente vê que Pode desligar agora? o nível... Frio, pode desligar Pode, agora? pode. Não, está meio desligado. Pode desligar. Então, olha só que interessante. A Torá, então, ela não vai repousar sobre lugares com impureza. A Torá não é que nem óleo e água, não se mistura, não dá para ter os dois. Então, a gente precisa escolher se a gente quer ter Torá e pureza ou Loleno, a impureza espiritual. Então, a gente tem que usar o pensamento. Deus deu para a gente essa força do pensamento para a gente usar para coisas boas, para pensar na Torá. Eu vou dar um exemplo, isso é uma alahá. Na Tfilá, a gente deveria fechar os olhos e sentir que você está na frente do Kodesh HaKodashim. Quer dizer, nosso coração, nosso pensamento tem que estar voltado para Hashem nesse momento. Então, Deus deu para a gente o quê? A cor de Machshavá, de pensamento, cor de Mion, de imaginar coisas, para quê? Para imaginar que eu estou diante de Hashem, para imaginar que eu estou agradecendo pessoalmente para Hashem. E para quem que a gente usa a nossa força do pensamento? Para pensar besteira. Falou que machal, qual que é o machal disso? O paralelo. Tem um advogado que chega um cliente desesperado para falar com ele, fala, doutor, eu estou com um problemão, o senhor precisa me ajudar. O que foi? Não, estou devendo dinheiro, eu subornei aqui um cara da Receita Federal, mas descobriram, e eu estou com um monte de dívidas, e eu estou aqui no meio de um processo, e eu vou acabar sendo condenado, vou pegar 30 anos de prisão por subornar, por não pagar os impostos. E o cara fala assim, olha, vamos fazer uma coisa, eu vou tentar ir numa linha de defesa, se não der certo, eu vou te ensinar um truque. No meio do julgamento, o senhor começa a se fingir de louco. O senhor rasga a sua roupa, começa a cuspir no juiz, finge que você perdeu a sua sanidade mental, o senhor vai ser mandado para um sanatório, o senhor vai ficar 2, 3 meses lá, depois o senhor vai aos pouquinhos melhorando e o senhor vai ser liberado. Ótimo. Então, o cara fala, ó, eu te faço um sinal. Vamos tentar pelas vias normais. Se não der, eu te passo um sinal. Tá bom. Começa o julgamento e não tem jeito. O advogado tenta ir naquela linha de defesa, mas o juiz não quer aceitar de jeito nenhum. Então, chega um momento, ele faz um sinal para o cara sobe na mesa, começa a gritar, rasga as roupas dele, começa a cuspir em todo mundo lá no tribunal. E o juiz fala, ai, coitado, o cara enlouqueceu, né? O cara tem insanidade mental, então eu vou mandar ele lá para um centro de reabilitação, passa lá 3 meses, de repente, milagrosamente, o cara começa a melhorar e depois de 3 meses ele é libertado. Quando ele está saindo lá da clínica, quem está esperando ele é o advogado, né? Com a continha lá, os 100 mil reais que ele está devendo. O que o cara faz? Rasga a roupa, começa a cuspir no advogado, começa a gritar. Ele falou, você vai usar contra mim o que eu te ensinei? É isso que a gente faz com a Hashem. A Hashem deu para a gente Koach HaDimion, a força do pensamento, para quê? Para eu poder me conectar com ele. Na Tfilá, eu senti que eu estou diante do Kodesh HaKodashim, e pensar em coisas boas, pensar em Torá, pensar em coisas positivas, usar minha cabeça para como que eu posso ajudar um outro ser humano. E para que a gente usa o nosso pensamento? Para ir contra a Hashem. Para pensar besteira, para pensar coisas que não são para a gente pensar. Então, precisa de pureza na nossa cabeça para, Bezrat Hashem, a gente poder receber a nossa Torá. A 10ª ferramenta é Beshimush Hachamim, a gente poder servir os nossos sábios. O que quer dizer servir os nossos sábios? Literalmente, a gente poder estar em contato o tempo inteiro com os nossos sábios de Torá, a ponto de literalmente estar servindo ele. Por quê? Porque, primeiro, dessa maneira, a gente está mostrando o kavod que a gente dá para os grandes sábios de Torá, o quanto eu respeito esse rabino, o quanto Baruch Hashem, eu sei o valor dele. Então, isso vai me conectando com a Torá e com os Talmidei Hachamim, com os grandes sábios de Torá, isso vai me dando méritos para a gente poder receber mais Torá. Fora isso, quanto mais eu estou conectado com o Rav, mais Torá eu vou receber dele. A gente sabe que qual a característica do Yoshua? Ele vivia na tenda de Moshe. Cada pérola que saía da boca de Moshe, ele estava lá para pegar essa pérola, não queria perder nada. Ele era o primeiro a entrar no Beit Midrash de Moshe Rabbeinu e era o último a sair. Ele que arrumava os livros, ele que arrumava tudo,
porque ele quer ficar o máximo tempo possível perto de Moshe. Quando Moshe vai subir no Har Sinai, ele vai junto. Ele não pode subir junto. Deus falou, ninguém vai subir com você, mas o Yoshua vai ficar o mais perto possível de Moshe Rabbeinu. Até onde é o limite que um ser humano pode ir junto com Moshe Rabbeinu, o Yoshua foi e montou o acampamento dele lá. Era Yoshua, desculpa a ignorância. Era o maior aluno de Moshe, que depois virou o líder do povo. O Yoshua foi quem entrou com o povo judeu em Eretz Israel. E esse foi o mérito dele. Ele não era o melhor, ele não era o maior Talmid Chacham da época. O Yoshua foi um dos Meraglim, um dos espiões que foi mandado para a terra de Israel, e é listado o nome dos espiões, está escrito que era em ordem de grandeza espiritual. O Caleb era o terceiro, e Yoshua era o quinto. Ele não era o maior do povo judeu. Então, olha que interessante, por que ele foi escolhido? Ele não saía da casa de Moshe Rabbeinu. Mas aí o que adiantou? O quê? Os espiões foram e voltaram. Não, eles, infelizmente, na história dos espiões, eles falaram mal, e o Yoshua foi um dos... O Yoshua e o Caleb, Baruch Hashem, foram os que conseguiram escapar desse problema. Mas o ponto só é que o Yoshua não era o maior do povo. Por que ele teve o mérito de ser escolhido como futuro líder? Está escrito que Moshe pediu, quando teve a história das 5 filhas de Tzlofchad, que foram pedir uma herança na terra de Israel, que o pai tinha morrido e não tinha filhos homens, só tinha filhas mulheres, e foram pedir, Moshe, a gente quer uma herança na terra de Israel. Hashem foi perguntar a Deus, o que eu faço? Não, fala para elas que elas vão ter direito a uma herança. Imediatamente, Moshe entendeu que era o momento para ele pedir uma herança espiritual para os filhos dele. O que ele pediu? Hashem, meus filhos podem ser os próximos líderes do povo judeu? E Hashem falou, não. Yoshua é maior do que eles, maior não em Torá. Só que ele estava sempre na casa de Moshe, ele não perdia uma pérola. Para Yoshua, cada palavra de Torá era um diamante, é um rubi, é uma esmeralda. Então, por que ele arrumava o Beit Midrash todos os dias? Era uma oportunidade dele ficar mais 5 minutos com Moshe Rabbeinu. Por que ele foi acampar lá no alto da montanha? É mais 10 minutos na ida e mais 10 minutos na volta com Moshe Rabbeinu. Vale qualquer sacrifício, vale qualquer esforço para ter mais 5 minutos da Torá de Moshe Rabbeinu. Esse vai ser o próximo líder do povo, esse que realmente merece conduzir agora o povo judeu daqui para frente. Então, isso é um ponto que quando a gente vai servir um Rav, a gente vai estar mais conectado com ele, vai receber mais Torá dele, até pelo tempo que a gente está com ele, e um sábio, a gente sabe que não vai ficar desperdiçando tempo, não vai ficar falando de política, nem de futebol, nem de outras coisas, vai falar de Torá. Quanto mais tempo alguém está com o Rabino, mais ele vai absorver Torá. Outra coisa, um dos maiores ensinamentos que a gente pode ter com o Rav, não é com as palavras dele, é com as atitudes dele. A gente pode aprender com as palavras do Rav, mas, acima de tudo, com a conduta. A gente tem... Posso dar um exemplo? Sim. Eu fui acompanhante da sogra do Rabino Dishi. Quando eu cheguei no Brasil. Da sogra. Da mãe da Ara. E meu irmão, para mim, eu não sabia o que era Rabino Dishi. E meu irmão falou, não olha nos olhos dele quando ele fala com você. Você tem que dar muito respeito para ele, que ele é um grande rabino. E eu estava na sala esperando ela terminar de rezar, ele se aproximou e eu falei, nossa, nem vou olhar o olho dele. Aí ele olhou para mim e falou assim, a senhora já tomou café? Uau. A senhora já tomou café? Por favor. Não, e a preocupação dele, né? A preocupação. Eu fiquei chocada, porque eu pensei que eu ia... Ele ia me falar uma coisa assim... De cima para baixo, né? Foi muito humilde. Mas por isso, são algumas... Eu já contei essa história uma vez, que eu escutei de uma pessoa que foi com ele essa história. Ele estava numa barbearia e entrou um dos rabinos da cidade. Só que todos os barbeiros ficaram de pé. Eu falei, eu estou na barbearia, eu estou na sinagoga. Todos os barbeiros não judeus ficaram de pé para o rabino. Aí ele chamou de canto um dos barbeiros e falou assim, por que todo mundo ficou de pé quando o rabino entrou? Falou, porque você não sabe como esse rabino trata a gente como seres humanos, a honra que ele dá para a gente, o respeito que ele dá para a gente. Toda vez que ele entra, todo mundo fica de pé. Agora, eu dava os foras, né? Porque na época eu fumava. Toda vez que eu descia para fumar... Dava de cara com o rabino.
Mas por isso, todo esse contato, a gente aprende como se comportar mais do que as palavras do rabino. O comportamento dele é um ensinamento. Todos na casa deles. 10. É impressionante, impressionante. E também um outro ponto, olha só, quando o rabino é o nosso modelo de vida, quando eu vejo o comportamento dele, eu quero ser igual. Eu também, quando crescer, eu quero ser que nem esse rabino. Eu quero me comportar que nem... Eu já tenho, olhando esse rabino, convivendo com ele, ele vai virar meu modelo de vida. Quer dizer, isso vale mais do que qualquer aula de Torá com palavras. Os atos ensinam muito mais do que qualquer palavra. Fora isso, a gente vai saber dar mais valor para as palavras do rabino. Quer dizer, quanto mais conectado eu estou com o Rav, mais eu confio nele e mais eu vou dar valor para as palavras dele. Quer dizer, Moshe Rabbeinu, ele deixou as últimas palavras dele para o final da vida, para que as pessoas escutassem cada palavra como se fosse um diamante. Talvez ele falasse num outro momento, as pessoas não iam dar tanta importância, ele escolheu o momento que as pessoas vão absorver isso com força total. Então, quer dizer, tudo isso é muito importante, a gente aprender com os nossos rabanim, aprender com as palavras dos nossos sábios, mais ainda, aprender com os atos deles e, Bezrat Hashem, aprender como eles pensam, como eles tomam decisões. Quer dizer, chegou um caso na frente do Rav, como eles se comportam. Escutei algum, eu não lembro agora com quem era essa história, do Leiador também, da geração passada, se eu não me engano, o Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Livrachá, ele já estava bem velhinho, e uma pessoa tinha uma pergunta para ele que era Pikuach Nefesh, era uma pergunta de risco de vida, e ele atendia as pessoas só depois do almoço. Só que quando ele ficou sabendo que era Pikuach Nefesh, ele falou, não, eu quero que você sente e me pergunta agora. Eu falei, não, Rav, Deus me livre, eu quero que você almoce, dá para esperar, não é? Eu não vou comer enquanto você não fizer a sua pergunta. Ele não comeu até o homem fazer a pergunta para ele, quer dizer, já estava velhinho, já estava, se não me engano, era o último ano de vida do Rav Shlomo Zalman, quer dizer, ele já estava bem fraco, ele se recusou a comer antes de resolver o problema da pessoa. Quer dizer, a gente vê como os rabinos pensam, como eles agem, como eles tomam decisões, quais são as prioridades da vida deles. Isso, Bezrat Hashem, vai ser para a gente um dos maiores ensinamentos de Torá que a gente vai ter na vida. Shavua Tov!